Olá pessoal, boa tarde. Nós vamos começar agora a nossa 19ª aula de álgebra linear. Hoje faremos a parte 2 do conteúdo de diagonalização de operadores lineares. Nessa aula, nós vamos aprender a caracterizar quando um operador linear é ou não diagonalizável, utilizando a teoria do polinômio minimal. Então nós temos aqui a nossa 19ª aula de álgebra linear. E hoje faremos a parte 2 do conteúdo de diagonalização de operadores lineares. Bom, gente, na nossa última aula de álgebra linear, por meio do corolário 1, nós vimos que se T de V em V é um operador linear que admite n autovalores distintos, com a dimensão de V sendo igual a n, então T é um operador linear diagonalizável. Em outras palavras, isso significa dizer que existe uma base de autovetores para o espaço vetorial V, de tal forma que a matriz do operador linear em relação a essa base é uma matriz na forma diagonal. Nessa aula, nós também vimos o seguinte, que se a quantidade de autovalores distintos for menor do que n, então o corolário 1 não nos garantia mais nada acerca da diagonalização do operador linear. Nesse caso, nós devemos investigar se existe uma base de autovetores para o espaço vetorial V, de tal forma que o operador em relação a essa base ele possa ser representado por uma matriz na forma diagonal. Isso ficou caracterizado no exemplo 2 da última aula. Nós vimos lá que foi necessário, depois de nós calcularmos os autovalores, investigar os autovetores associados a esses autovalores. Quando a dimensão do espaço vetorial é alta, o processo utilizado no exemplo 2 da última aula é um processo muito trabalhoso. Então, a proposta que nós estamos trazendo aqui para essa nossa aula de hoje é apresentar um novo processo, segundo o qual a gente pode caracterizar quando um operador linear é ou não diagonalizável de um modo mais fácil. E esse processo é conhecido como processo do polinômio minimal. Então, nós vamos começar essa aula definindo aqui o que é um polinômio minimal e, em seguida, nós vamos trazer os resultados que nos ajudam a caracterizar quando um operador linear é ou não diagonalizável. Então, vamos começar aqui inicialmente com duas definições. A primeira definição é a seguinte. Seja um P de x, um polinômio, de grau n, ok? E A, uma matriz quadrada de ordem m. Notemos que a ordem da matriz A não necessariamente é igual ao grau do polinômio P de x. Ok? Então, nós vamos definir o seguinte. P de A, ou seja, o polinômio P aplicado a essa matriz A. Como é que a gente faz essa conta? Então, é o seguinte. Onde tem a variável x, nós substituímos pela matriz A. E aqui no termo dependente A0, nós passamos a considerar A0, que multiplica a matriz identidade, cuja ordem é exatamente igual à ordem dessa matriz quadrada A. Então, por definição, P de A significa o seguinte. Aonde tem a variável x no polinômio P de x, nós colocamos a matriz A, e no termo independente A0, nós substituímos por A0, que multiplica a matriz identidade de ordem M. E vamos notar que P de A representa exatamente uma matriz. Se fizermos essa conta aqui, nós vamos obter como resposta uma matriz. Então, quando a gente faz essa conta, e se a gente conclui que P de A é igual a zero, então a gente diz que o polinômio P ele anula essa matriz quadrada A de ordem m. E vamos notar que quando eu falo zero, esse zero não significa o número real zero. Esse zero aqui ele representa a matriz nula de ordem m. Vamos notar que ao operarmos aqui essa expressão envolvendo a matriz A, nós vamos obter exatamente uma matriz como resposta. Ok? Então, se nós, ao fazermos essa conta aqui, encontrarmos a matriz nula de ordem m, nós dizemos exatamente que esse polinômio P ele anula a matriz A. Então, vamos fazer aqui um exemplo para entendermos melhor essa definição 1. Então, o exemplo 1 ele pede o seguinte. Verifique se esse polinômio P de x aqui, que é um polinômio de grau 2, se esse polinômio anula essa matriz quadrada A de ordem 2.
Então, segundo a definição, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos substituir aqui a matriz A, onde tem a variável x, e devemos trocar o número 5 pelo produto do 5 pela matriz identidade de ordem 2. E aí devemos executar, vamos calcular essa expressão, ok? Então, se ao calcularmos essa expressão, o valor for uma matriz de ordem 2 nula, então a gente diz que esse polinômio anula a matriz A. E se ao calcularmos essa expressão, nós encontrarmos uma matriz diferente da matriz nula de ordem 2, então esse polinômio ele não anula a matriz A. Então vamos calcular o P de A. Então vamos aplicar A, aonde tem aqui exatamente, onde tem a variável x, vamos substituir a matriz A. E vamos trocar o 5 por 5 que multiplica a matriz identidade de ordem 2. Então aqui nós temos P de A, então fica 3 que multiplica a matriz A elevado ao quadrado, está aqui essa expressão, menos 2 que multiplica 2 vezes A, está aqui a expressão, mais 5 que multiplica a matriz identidade de ordem 2. Bom, gente, e ao fazermos aqui essa conta aqui, né, que é essa matriz ao quadrado, a mesma coisa que ela vezes ela mesma, né? Então, obtemos essa matriz e operando aqui segundo essas operações de adição e subtração, nós vamos encontrar como resposta essa matriz quadrada de ordem 2, que obviamente ela é diferente da matriz nula de ordem 2. Então, aqui nesse exemplo 1, nós temos que esse polinômio ele não anula essa matriz A, ok? Bom, a nossa próxima definição envolve exatamente a definição do polinômio minimal. Então, vamos lá. Então, seja A uma matriz quadrada, tá? Então, nós dizemos que um polinômio escrito dessa forma aqui, tá? É o polinômio minimal da matriz A se duas condições ocorrem. A primeira é, esse polinômio ele deve anular essa matriz quadrada, é o que está escrito aqui nessa primeira condição. E segundo, ele deve ser o polinômio de menor grau que anula essa matriz quadrada A. Então, se isso ocorrer, nós dizemos que o polinômio P de x ele é o polinômio minimal da matriz A. E é importante ressaltar aqui, gente, que o coeficiente do termo de maior grau desse polinômio é igual a 1. E essa observação importante, ela foi colocada aqui em observação 1, ok? Então, vamos compreender perfeitamente o conceito de polinômio minimal, porque os próximos resultados que nós traremos daqui para frente, todos eles envolverá, de certa forma, esse conceito. Então, o que nós vamos fazer a partir de agora é apresentar aqui uma série de resultados e observações, cuja finalidade é construir a teoria que é responsável para nos ajudar na caracterização de quando o operador linear ele é ou não diagonalizável. Então, o primeiro resultado que nós trazemos aqui é esse teorema aqui, o teorema 1. O teorema 1 nos diz o seguinte: seja T de V em V um operador linear, vamos admitir que a dimensão de V seja n e vamos considerar alfa uma base qualquer desse espaço vetorial V. Tá? A base alfa aqui é qualquer. Então, esse teorema 1 nos afirma o seguinte: esse operador T será diagonalizável se e somente se o polinômio minimal, né, dessa matriz aqui, ou seja, a matriz associada ao operador linear T em relação a essa base alfa que foi tomada aqui, tá? Se o polinômio minimal ele tiver exatamente esse aspecto, ou seja, o polinômio minimal ele é um produto onde seus fatores são fatores de grau 1. Além disso, nós devemos notar que o seguinte, olha, a quantidade de fatores aqui é R, ok? Esses números A1 até AR são números reais, ok? E esses números reais são números distintos. Esse R aqui, que corresponde à quantidade de fatores desse produto, né, não necessariamente é igual à dimensão do espaço vetorial V. Então, o que o teorema 1 está afirmando aqui, gente, é o seguinte: ele é um resultado se somente se. Ou seja, se T é diagonalizável, então o polinômio minimal, né, da matriz associada ao operador linear em relação a essa base alfa possui essa forma, e também vale a volta, ou seja, se o polinômio minimal da matriz associada ao operador linear em relação à base alfa possui essa forma, então o operador linear ele é diagonalizável. Então esse resultado ele será fortemente utilizado quando nós formos caracterizar
o operador linear em sendo ou não diagonalizável. A demonstração desse teorema 1, novamente, vai ser deixada como exercício, porque a proposta principal aqui dessa aula é trazer os resultados e aprender aqui a mostrar como é que a gente aplica esses resultados, ok? Essa observação 2 aqui, gente, é uma observação que vem apenas reforçar esse comentário que eu fiz agora há pouco acerca do teorema 1 em relação a essa equivalência, ok? Então, nós podemos verificar o seguinte, olha, se T de V em V é diagonalizável ou não, certo? A gente, para chegar a essa conclusão, basta nós investigarmos se o polinômio minimal em relação à matriz do operador linear, né, em relação à base alfa, ela pode ser escrito, esse polinômio pode ser escrito dessa forma aqui, né? Como produto de fatores lineares. Tá ok? Então, se o polinômio minimal puder ser escrito dessa forma, então o operador será diagonalizável. Se o polinômio minimal não puder ser escrito dessa forma, então, devido à equivalência, o operador T não será diagonalizável. Um outro teorema muito importante, tá, que faz parte dessa teoria, é o chamado teorema de Cayley-Hamilton. E ele diz o seguinte: sejam T de V em V um operador linear, alfa uma base qualquer para o espaço vetorial V, e P de x o polinômio característico, né, dessa matriz aqui, que é a matriz associada ao operador linear T em relação à base alfa. Então, o que o teorema de Cayley-Hamilton afirma é o seguinte, que o polinômio característico anula essa matriz. Perceba que ao aplicar o polinômio característico nessa matriz, o valor está dando o quê? Zero. Né? Mas nós devemos entender que esse zero ele corresponde exatamente à matriz nula, né? Matriz quadrada nula, cuja ordem é exatamente igual à dimensão do espaço vetorial V. Tá? E esse teorema 2 de Cayley-Hamilton ele é importante pelo seguinte: ele é um primeiro candidato a polinômio minimal. Ok? Ele é um primeiro candidato por quê? Porque ele anula a matriz associada ao operador linear T em relação à base alfa. Tá? Então, aí reside a importância desse teorema de Cayley-Hamilton. Um terceiro teorema muito importante aqui também, para nós fecharmos todos os resultados, né, na direção da caracterização do operador linear C ou não diagonalizável, é justamente esse teorema 3. E esse teorema 3 nos afirma o seguinte: olha, sejam T de V em V um operador linear e alfa uma base qualquer para o espaço vetorial V. Então, o teorema 3 nos afirma que o polinômio minimal e o polinômio característico, né, em relação à matriz do operador linear T associada, né, e em relação à base alfa, possuem as mesmas raízes distintas. Ok? Perceba que o teorema 3 ele não está afirmando que o polinômio minimal e o polinômio característico são iguais. Ele não está afirmando isso. Ele está afirmando que esses dois polinômios eles possuem as mesmas raízes distintas. Portanto, como a gente sabe determinar o polinômio característico e, consequentemente, as raízes distintas desse polinômio, né, que quando existe são exatamente os autovalores associados ao operador linear T, então automaticamente a gente também pode escrever um candidato a polinômio minimal. Por quê? Porque o polinômio minimal e o polinômio característico eles possuem as mesmas raízes distintas. Então, o que nós vamos fazer daqui para frente, gente, é colocar em prática tanto o teorema 1, como o teorema 2, como o teorema 3. No entanto, para facilitar as aplicações, a partir do exemplo 2, vamos aqui fazer uma observação 4, que eu estou caracterizando aqui como importante, porque essa observação ela junta esses teoremas na direção dessa caracterização, ou seja, na direção de nós identificarmos quando o operador T é ou não diagonalizável. Então, nós vamos considerar inicialmente aqui, gente, nessa observação, ó, lambda 1, lambda 2, reticências até lambda R, os autovalores distintos de um operador linear T de V em V. E vamos admitir aqui, a priori, que a dimensão desse espaço vetorial V aqui seja maior do que R. Ok? Então, conforme vimos no corolário 1 da nossa última aula, nós não podemos afirmar nada acerca da diagonalização desse operador linear T. Ok? Mas, se nós utilizarmos os resultados que nós vimos aqui nessa aula, a gente pode perfeitamente caracterizar esse operador como sendo diagonalizável ou não
por meio dos teoremas 1, 2, 3. Vejamos isso. Esses polinômios, lambda 1, lambda 2, lambda r aqui, gente, eles fazem parte exatamente, são os autovalores distintos, né? Portanto, eles são as raízes do polinômio característico, tá? Então, em virtude do teorema 3, esses números aqui, esses números reais, lambda 1, lambda 2 até o lambda r, eles também são raízes do polinômio minimal, ok? Aí o que é que nós fazemos? Por conta disso, nós montamos esse polinômio aqui e investigamos se esse polinômio aqui ele anula a matriz, né, associada ao operador linear t em relação à base alfa. Por quê? Porque se esse polinômio aqui ele anular, em virtude do teorema 1, nós já podemos concluir que o operador linear ele é diagonalizável. E se ele não anular, nós também já podemos garantir, em virtude também do teorema 1, que o operador linear ele não é diagonalizável. Então, de uma forma ou de outra, a gente conclui se o operador é ou não diagonalizável, ok? Agora, se a dimensão desse espaço vetorial V aqui for igual a R, aí automaticamente esse operador linear já é diagonalizável, e isso é em virtude do corolário 1 que nós vimos na nossa última aula. Então pronto, gente. Então a partir de agora o que nós vamos fazer é colocar em prática a teoria, né? E aqui mostrar como é que a gente caracteriza quando o operador linear, né, t é ou não diagonalizável, utilizando aqui a teoria do polinômio minimal. Então vamos começar aqui com esse exemplo de número 2. Então o exemplo 2 diz o seguinte: verifique se o operador linear t, definido aqui no espaço vetorial R3 e tomando valores também R3, obviamente, né, já que é um operador linear. E esse operador linear definido por meio dessa regra se ele é diagonalizável. Então a primeira coisa que nós devemos fazer aqui, gente, é o seguinte. Nós vamos ter que determinar os autovalores associados a esse operador linear, ok? Então para isso nós tomamos aqui a base canônica de R3. Percebam que as bases adotadas nos teoremas 1, 2 e 3 são bases quaisquer do espaço vetorial que está no domínio do nosso operador linear. Então, como aqui é o R3, então nós vamos tomar aqui a base canônica de R3, porque sendo assim, a gente determina a matriz associada a esse operador linear de um modo bem fácil. E nesse caso, tá, a matriz associada a esse operador linear em relação à base canônica de R3 é dada por essa matriz 3 por 3. Então, diante dessa informação, com essa matriz, agora a gente passa a calcular aqui os autovalores associados ao nosso operador linear, né? E para isso aqui nós vamos considerar aqui o polinômio característico, né? Isso aqui foi visto aqui na 17ª aula de álgebra linear. Então, essa igualdade aqui a gente já vem considerando desde então. E a seguir aqui nessa igualdade que nós fizemos é apenas substituir, né, as matrizes. Então vamos substituir essa matriz aqui. Como essa matriz aqui é uma matriz de ordem 3, portanto essa matriz I aqui é a matriz de identidade de ordem 3. E lambda aqui são os autovalores que a gente está tentando determinar, ok? Então feito toda essa conta com essas matrizes, nós chegamos nessa matriz aqui de ordem 3. E ao calcularmos aqui o determinante, tá? Eu coloquei só o resultado, nós vamos encontrar aqui um polinômio de grau 3. Obviamente aqui que o polinômio está na forma fatorada, tá? Não aparece explicitamente o grau 3. Tá? E o objetivo principal aqui, gente, da gente escrever o polinômio na forma fatorada, é porque em algum momento a gente quer utilizar o teorema 1 dessa aula. Ok? Percebam que o polinômio minimal, lá do teorema 1, ele é um polinômio em que os seus termos, né, o polinômio é constituído por um produto de fatores lineares. Então, por isso que a gente escreve aqui já o polinômio característico fatorado, ok? E a gente consegue perceber claramente aqui o seguinte, então, olha, aqui nós temos claramente que lambda igual a 0, lambda igual a 1 e lambda igual a 3, né, são os autovalores e são três autovalores distintos. Ora, se nós utilizarmos aqui o corolário 1 da nossa última aula, a gente já pode concluir imediatamente, tá, que esse operador linear t aqui ele é diagonalizável. Por quê? Porque aqui nós temos três autovalores distintos e a dimensão do nosso espaço vetorial aqui, R3, é 3. Portanto, pelo corolário 1 da nossa última aula, a gente já tem como caracterizar que esse operador linear, ele de fato é diagonalizável. Só que eu quero concluir algo acerca, né, da diagonalização desse operador utilizando a teoria que nós estudamos hoje. Por isso, nós vamos
caminhar mais um pouco, ok? Então veja bem, então aqui nós temos o nosso polinômio característico, tá? Onde lambda igual a 0, lambda igual a 1 e lambda igual a 3 são as raízes distintas. Então, de acordo com o teorema 3 que nós vimos nessa aula, tá? Então, lambda igual a 0, lambda igual a 1 e lambda igual a 3 também são as raízes do polinômio, né? Que é o candidato ao polinômio minimal. Então, sendo assim, o que é que nós fazemos? Nós escrevemos o polinômio p de x dessa forma, ok? E nós vamos verificar o seguinte, se esse polinômio aqui anular a matriz, que matriz? Essa matriz aqui, que é a matriz associada ao operador linear t em relação à base canônica de R3, que foi a base adotada aqui nesse exemplo. Então, se esse polinômio aqui ele anular essa matriz, então, em virtude do teorema 1, nós já podemos concluir que o operador linear ele é diagonalizável, ok? E nesse caso aqui, gente, é muito fácil a gente concluir isso pelo seguinte, ó. Esse polinômio p de x aqui, ó, ele vai ser exatamente igual aqui, ó, ao polinômio característico, ok? Tendo em vista que eles, o polinômio minimal e o polinômio característico possuem as mesmas raízes distintas, ok? E pelo teorema 2, que é o teorema de Cayley-Hamilton dessa nossa aula de hoje, nós vimos que o polinômio característico sempre anula, né, a matriz associada ao operador linear. Portanto, esse polinômio aqui, ele também anula a mesma matriz, ou seja, essa matriz aqui, a matriz associada ao operador linear, e nesse caso aqui em relação à base canônica de R3, tá ok? Portanto, e em virtude aqui do teorema 1, né, nós podemos concluir imediatamente que o operador T ele é diagonalizável. E aí a gente encerra esse exemplo, tá? Apenas escrevendo aqui como é que é a matriz, né, desse operador linear na forma diagonal. Então, nesse caso aqui, como o operador ele é diagonalizável, então vai existir uma base beta composta por autovetores do operador linear T, né, em relação a qual a matriz, que é essa matriz aqui, é uma matriz diagonal e que nesse caso ela se escreve dessa maneira. Tá? Então aqui na diagonal principal estão exatamente os autovalores 0, 1 e 3. Né? Obviamente que ao considerarmos aqui essa nossa base beta, essa base de autovetores, essa base beta que será constituída por 3 autovetores, nós devemos colocar na seguinte ordem. O primeiro vetor da base tem que ser o autovetor associado ao autovalor lambda igual a 0. O segundo, o autovetor da base, tem que ser o autovetor associado ao autovalor lambda igual a 1. E o terceiro autovetor da base tem que ser o autovetor associado ao autovalor lambda igual a 3. Só para finalizar, eu gostaria de fazer o seguinte comentário. Vocês podem até alegar aí, não, professor, utilizando a teoria de polinômio minimal, deu muito mais trabalho investigar quando o operador é ou não diagonalizável, quando a quantidade de autovalores distintos é igual à dimensão do espaço vetorial, né, que corresponde ao domínio do nosso operador linear T. De fato, se nós utilizarmos o corolário da nossa última aula, a gente já tem a resposta imediatamente, porque o corolário 1 nos garante que, com essas condições, né, o operador linear ele é diagonalizável. Ok? Mas eu estou trazendo aqui, conforme falei agora há pouco, o método polinômio minimal apenas para mostrar que essa teoria também ela consegue responder, né, consegue dizer quando o operador é ou não diagonalizável, no caso em que a quantidade de autovalores distintos foi exatamente igual à dimensão do espaço vetorial V. Ok? Mas aqui eu confesso que essa teoria de polinômio minimal, geralmente ela é mais aplicada quando estamos nas condições em que a quantidade de autovalores distintos, tá, é menor do que a dimensão do espaço vetorial que corresponde ao domínio do nosso operador linear T. E é isso que nós vamos fazer a partir do nosso próximo exemplo. Então, esse exemplo 3 aqui, ele diz o seguinte: verifique se o operador linear T, agora o operador definido em R4, né, tomando valores em R4, definido por meio dessa regra aqui, ele é diagonalizável. Ok? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é considerar a base canônica de R4, que no caso é definida por esses vetores aqui, tá ok? E se nós aqui utilizarmos, por exemplo, a nossa 14ª aula de álgebra linear,
nós vamos verificar que a matriz associada a esse operador linear em relação a essa base, ela vai ser descrita por essa matriz aqui. Ok? Então, o primeiro passo que nós devemos fazer aqui é ir atrás exatamente dos autovalores desse operador linear. Então, dessa forma, né, nós vamos escrever aqui o polinômio aqui característico, né, que é dado por meio dessa igualdade. Em seguida, aqui nós vamos substituir essa matriz, que foi a matriz obtida aqui, né, a matriz associada ao operador linear em relação à base canônica de R4. Notemos que o I agora aqui é a matriz de identidade, só que a matriz de identidade de ordem 4, né? Tendo em vista que essa matriz aqui é de ordem 4. Então, substituindo essas matrizes aqui e fazendo a conta, nós vamos chegar aqui nessa matriz aqui, ok? Então, nós temos o determinante de uma matriz 4 por 4. Aqui, novamente, eu coloquei só o resultado, mas eu gostaria de fazer aqui alguns comentários. Bom, gente, o primeiro comentário que eu faço é o seguinte. Você pode utilizar aqui o teorema de Laplace para resolver esse determinante. Ok? Agora, você pode fazer de um modo mais fácil, que foi o que eu fiz aqui, que é utilizar o seguinte resultado. Primeiro, vamos notar que essa matriz aqui, quadrada de ordem 4, ela é uma matriz triangular superior. Por quê? Porque todos os elementos que estão abaixo da diagonal principal são iguais a zero. Então, existe um resultado que diz que quando nós temos uma matriz quadrada, né, e essa matriz é, por exemplo, triangular superior, então o determinante dessa matriz ele é obtido você multiplicando apenas os elementos que compõem a diagonal principal dessa matriz. Então, se nós multiplicarmos aqui 3 menos lambda por 3 menos lambda, que multiplica menos 1 menos lambda, que multiplica menos 1 menos lambda, nós vamos obter exatamente essa expressão. Ok? Agora, ao chegarmos aqui, o que é que nós percebemos imediatamente? Nós percebemos, olha, que lambda igual a 3 e lambda igual a menos 1, né, são os únicos autovalores distintos, né, que são, por serem autovalores, são as raízes aqui desse polinômio característico. Então, aqui nós temos que lambda igual a 3, tá, é um autovalor com multiplicidade algébrica 2. E o lambda igual a menos 1, tá, aqui também é um autovalor que vai ter multiplicidade algébrica 2. Ok? Então, aqui nós temos apenas dois autovalores distintos. Agora, se nós notarmos aqui, olha, a dimensão do espaço vetorial que está no domínio do nosso operador linear, a dimensão é 4. Portanto, a quantidade de autovalores distintos ela é menor do que a dimensão do espaço vetorial, né, que está no domínio do nosso operador linear. Então, gente, ocorrendo isso, então, se nós formos utilizar o processo adotado na nossa última aula de álgebra linear, que foi a 18ª aula, o que nós deveríamos fazer a partir de agora é ir em busca de uma base de autovetores, né? E se nós encontrarmos essa base de autovetores, então o operador ele será diagonalizável. Se nós não encontrarmos essa base de autovetores, então o operador não será diagonalizável. Só o que nós vamos fazer aqui é utilizar a teoria que nós aprendemos hoje. E nós vamos ver a partir de agora como essa teoria, para esses casos, ela é muito prática. Ou seja, para os casos em que a quantidade de autovalores distintos é menor do que a dimensão do espaço vetorial que está no domínio do nosso operador linear. Ok? E para isso, o que é que nós devemos fazer? Então, a primeira coisa que nós devemos verificar aqui, né, e identificar são as raízes distintas, que no caso aqui é lambda1 igual a 3 e lambda2 aqui igual a menos 1. Em seguida, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar o teorema 3, né? Porque o teorema 3 afirma que o polinômio minimal e o polinômio característico, eles possuem o quê? Eles possuem exatamente as mesmas raízes, ok? Então, feito isso, o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos utilizar a observação 4 dessa aula que nós vimos hoje. Ou seja, nós vamos considerar esse polinômio aqui e vamos investigar se esse polinômio p de x, ele anula, tá, a nossa matriz associada ao operador linear t, e no caso aqui em relação à base canônica de R4. Ok? Então vamos fazer essa conta aqui. Então vamos lá. Então, onde tem a variável x aqui, nós vamos substituir por quem? Por essa matriz aqui. Tá? E aonde tem um número, obviamente, nós temos que substituir pela matriz identidade, né, cuja ordem tem que ser exatamente igual à ordem dessa matriz aqui. Portanto, aqui o i representa a matriz identidade de ordem 4. Então, gente, vamos fazer aqui essa conta agora, ok? Então, essa matriz aqui ela foi colocada aqui, ó,
menos 3 que multiplica aí, que é a matriz de identidade de ordem 4. Então, tudo aqui que multiplica, tá? Essa expressão aqui, ela está toda aqui, ó. Que multiplica agora essa expressão. Então, nós temos aqui essa matriz, ó, repetimos ela aqui novamente. Mais um que multiplica a matriz I aqui, que é a matriz identidade de ordem 4. Então, aqui nós vamos multiplicar 3 por cada entrada dessa matriz, ok? E aí vamos subtrair, e nós vamos encontrar essa matriz como resposta. A mesma coisa nós vamos fazer aqui, né? Então, ao multiplicar aqui 1 por cada entrada da matriz, obviamente nós vamos obter a mesma matriz. Somando aqui essas duas matrizes, nós vamos obter essa matriz. Ao operarmos aqui esse produto, nós vamos encontrar essa matriz aqui, gente. E aqui nós temos uma matriz, né, quadrada de ordem 4 e a matriz o quê? Identicamente nula. Portanto, a conclusão que a gente chega é que esse polinômio aqui, gente, ele anula essa matriz. Tá? E ele é o polinômio minimal dessa matriz aqui, ou seja, a matriz associada ao operador linear T em relação à base canônica alfa de R4. Aí, em virtude do teorema 1, né? Já que consta esse comentário lá na observação 4, então, em virtude do teorema 1, nós podemos garantir de imediato que esse operador linear ele é diagonalizável. Por quê? Porque o polinômio minimal ele se escreve, olha, como produto de fatores lineares. Ok, gente? Então, nós percebemos que, de fato, quando nós utilizamos a teoria do polinômio minimal para investigar quando o operador T é ou não diagonalizável, ela é bem mais conveniente nos casos em que a quantidade de autovalores distintos é menor do que a dimensão do espaço vetorial que corresponde ao domínio do nosso operador linear T. Então, gente, com esse exemplo 3 aqui, eu encerro essa nossa aula. No mais, um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.